vestibular em sua vida? Já? Legal. Então eu acho que você já sabe a importância da dissertação, não é? E você, que nunca prestou vestibular, deve estar morrendo de curiosidade, não é? Então fique ligado na aula de hoje para ficar sabendo de que maneira um exame vestibular pode solicitar-lhe uma dissertação. Como o assunto é longo, nós vamos ver hoje apenas algumas formas. Pois é, cá estamos nós mais uma vez para mais uma aula de redação. Aliás, está percebendo que há muita coisa para ser estudada, não é verdade? Para mais do que isso, eu insisto sempre, é fazer. Tá? Isso é muito importante. Bom, em relação a hoje, só para lembrar um pouquinho que já passou, né? Aquele que perdeu a aula passada, tal, não assistiu, não pôde participar, enfim. Nós vimos com você tema, lembra-se? O que é tema, o título, o assunto, o que é bem abrangente, o que é tema aberto, tema fechado. Agora, é evidente que no seu vestibular ninguém vai lhe perguntar isso. Diga-me o que é tema aberto, diga-me o que é tema fechado. Pode você saber o que é tema aberto e fechado, a distinção de um e de outro, para você aplicar, não é verdade? Ou seja, se no seu vestibular ele cai de repente um tema aberto, tá? Como é que eu vou proceder? Como é que eu vou fazer a minha redação? Qual o caminho que eu vou seguir? Se for tema fechado, qual o melhor caminho também? Enfim, a noção teórica vai ajudá-lo a quê? A montar na prática a sua redação. Então, o bom é isso, é saber a teoria para poder aplicar. Tá legal? Pois é, e hoje, hein? Hoje nosso assunto é algo interessante. Vestibular. Já fez algum dia? Se já fez algum dia, você tem noção de que como fez o vestibular, não é verdade? A parte de redação, especialmente. E se nunca fez? Então vem a pergunta. Aí, no vestibular, se dizem assim simplesmente, faça uma dissertação com o seguinte tema. Isto é, dão apenas a ideia, dão apenas a essência e eu monto a redação. Ou vem em quadrinhos, né, ilustração, por exemplo. Ou vem em texto. Pode também vir em poesia. E, aliás, aqui uma lembrança a você, para ficar de vez bem claro. Se um dia você ler em qualquer vestibular que seja, faça uma dissertação em prosa, ou até faça uma redação, de modo bem geral, em prosa, significa redação comum. Não vai estranhar, hein? Nossa, prosa, não sei o que é isso, é redação comum. O que você faz? Tá? Que só para lembrar mais uma vez, há redação em prosa e verso, não é verdade? Verso é poesia. Não haverá poesia em vestibular. Haverá sim uma redação em prosa. Portanto, é a redação comum. Tá legal? Então volta a pergunta. Mas, Ari, eu nunca fiz vestibular na minha vida. Nem sei como é que se faz. Tenho uma noçãozinha assim, mas nunca vi realmente um vestibular. A redação, como é que ela é solicitada? De que maneira que alguém pode pedir para mim uma redação? Então, o nosso de hoje começa assim, tá legal? Olha lá. Como se pode solicitar uma redação? Bom, nessa hora eu vou dizer o seguinte, há vários modos diferentes, né? Acompanhar, ó, provérbios e máximas, texto literário em prosa, texto literário em verso. São 3 aspectos, por enquanto, para você estar comigo. Não são todos, não. Só alguns apenas. Mas agora o seguinte, mas aí, como assim texto literário em prosa ou verso, provérbios e máximas? Porque muitas vezes, quando você monta uma redação para um vestibular, você escolhe um provérbio, ou uma máxima, ou um texto em prosa, ou um texto em verso. É escolha de quem? Do examinador, da banca examinadora. De repente eu faço um vestibular e está lá. Aqui é uma poesia. Discuta a poesia, interprete a poesia e a partir daí faça a sua redação. É um tipo de redação pedida. Ou então, um texto comum, normal. Interprete o texto e monte a sua redação. Ou então, provérbio ou a máxima. Tá aí. E agora, hein? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso, de repente, montar a minha redação com base nisso? Olhe bem agora para o seguinte. Vamos ver alguns exemplos. A intenção minha não é interpretar com detalhes para você tudo isso, não. Quero apenas que você veja, que você observe, tá, de modo bem concreto, num vestibular, como é que a redação dissertativa pode ser pedida para você. Tá certo? Só isso. Vamos conversar sobre os temas, vamos bater papinhos sobre eles. Isso é, discutir algumas coisinhas. Mas a minha intenção não é interpretar com detalhes nada disso. Aliás, tem uma ideia do a você. Quando começar a ver esses temas, né, possíveis ao vestibular, faça a redação, pronto, isso, aproveite.
Pegue os temas e desenvolva, tá certo? Porque é o modo de você também aprender alguma coisinha a mais. Vamos lá então ver isso aí. Alguns exemplos para você, tá? Só exemplos. Acompanha lá comigo então. Em terra de sapo, de cócoras como ele. Só vive bem com os outros quem vive bem consigo mesmo. Vamos tentar só entender cada um deles, até para você usar na sua redação, tá? Em terra de sapo, de cócoras como ele. Seria o quê? Adaptação ao meio, não é verdade? Então, literalmente, está de que jeito? Em terra de sapo, o sapo anda de cócoras, vive de cócoras. Se eu sou o único a estar de pé, eu estou fora do contexto. Não importa aí se certo ou errado, não é verdade? Ou seja, certo ou não, é assim que a maioria faz. Então, adaptação ao meio, tá certo? Você vai viver de acordo com o meio que você está. Tudo bem? E o segundo, para estar bem com os outros, primeiro consigo mesmo, é verdade. Você passa o quê para alguém? Aquilo que você tem de bom ou de ruim, não é verdade? Se você está bem, tranquilo, confiante e feliz, você fará também alguém contente, feliz, alegre e confiante. Porque nós somos esse reflexo. Se eu estou mal, chateado, aborrecido, preocupado, perturbado, eu sei até a intenção. Eu passo para alguém também a perturbação, o mal-estar, não é verdade? Então, para que eu pense em ficar bem com os outros, primeiro o que eu faço? Olho para mim. Estou bem, tranquilo, legal, perfeito. Também farei para os outros isso. Caso contrário, negativo. Tá legal? Então tá aí. É um tipo de redação de vestibular. Quer dizer, é o meio que há para que ele peça a redação. Tá legal? Agora veja comigo outro tipo, outro modo de ter essa redação no vestibular. Acompanha lá então. Veja lá. Texto literário em prosa. A utopia e o asno. Antes, uma coisinha só, para ficar bem claro para você. Literário significa o quê? É o aspecto subjetivo, onde a emoção prevalece. A linguagem é conotativa, isto é, simbólica, figura de linguagem, enfim, é o aspecto pessoal e emocional. Você joga a emoção. Isso é literário, tá? É a emoção que prevalece e não a razão. No não literário, é o contrário. É a razão sobre a emoção. Agora é literário, tá? Ou seja, a emoção prevalece. Tá legal? Vamos lá então. Texto literário em prosa. A utopia e o asno. Eu era um menino quando, pela primeira vez, ouvi falar no asno de Buridã. Foi meu pai que o citou a propósito de uma perplexidade momentânea, na qual, olha lá, na qual me havia abismado. Não sabia escolher entre uma visita à casa de uns primos para chutar bola e a ida a um jogo de futebol. Ambas as perspectivas, me excitavam no mais alto grau, e por isto mesmo o dilema me mobilizava, sem que soubesse resolvê-lo. Meu pai achou graça na dificuldade, e comparando-me ao famoso quadrúpede, contou-me a sua história. Repara o que mostra aqui inicialmente comigo, para a gente pegar bem isso aí. Dá para perceber que, a princípio, uma dúvida. Ou seja, o garotinho, com a condição de garoto, né? Ele sempre tem dois caminhos para ele seguir. Ou eu vou jogar futebol, ou vou assistir ao jogo de futebol. Nesse instante, para quem é garoto, né? É mais brasileiro, que adora futebol, em regra, né? É difícil, puxa vida, jogar é gostoso, tal, não sei o que, eu vou participar, eu vou chutar a bola, eu vou perder, eu vou ganhar, enfim, é gostoso demais. Mas também, ter um joguinho, também é muito bom. E o que eu faço? Me vem decisão. Então o garotinho estava meio chateado, puxa vida, eu vou jogar futebol. Não, eu vou assistir. Não, eu vou jogar. E o tempo passa em função disso. Não há uma decisão tomada, tá certo? Quando o pai percebeu isso, essa indecisão do garoto, recorreu a quê? Ao exemplo do asno. Exemplo do asno. Ou seja, a indecisão provocou o quê nesse asno? Compare comigo lá, veja lá. O pobre animal, que é esse asno, morto de fome e de sede, fora finalmente posto diante de um alqueire de aveia e de um balde de água. Repare bem agora para o asno, hein? Um alqueire de aveia e um balde de água. A decisão agora, hein? Era o futebol do garoto, né? O assistir ou jogar, não é verdade? Volta lá comigo então. Trêmulo de antecipada volúpia, mas ruído de dúvida insanável, o asno acabou por morrer de fome e de sede,
na impossibilidade de decidir se primeiro beberia água para depois comer aveia, ou vice-versa. E daí se originou a palavra asneira, completou meu pai, com didática malícia, e afastou-se, deixando-me entre aveia e água. Percebeu o texto? Agora, veja bem, o que importa a mim é o seguinte, não é interpretar com você, detalhar, não. É que, veja bem, foi um texto literário em prosa. Você teria que ler esse texto, interpretá-lo e daí então montar a sua redação. A preocupação minha hoje não é interpretar, fique bem claro isso, é que você veja, ó, é o meio de redação, tá certo? Ou seja, é assim que eles lhe pedem também, que podem lhe pedir. Se der um texto, você avalia o texto, estuda o texto, interpreta o texto, depois faz então a sua redação. E o Asno acabou com o Asno. Morreu, na verdade, entre quero água, quero a comida, quero água, quero comida, não decidiu, morreu de fome e de sede. Mostra o quê? Que quando há um caminho para se escolher, seja breve. Pense bem, decida-se por aqui ou por lá. Caso contrário, pode perder os dois. Viu como é que é? Tá aí. Então, isso é um texto literário em prosa. E aí, e agora? Texto literário em verso. Verso, guarde bem, é poesia, simplesmente uma poesia. É claro, pode ser no seu vestibular, na sua redação dissertativa, tem um poema. A extensão não importa, se é longo, se é curto, isso não vai ao caso, tá certo? O que importa é que pode vir, sim, um poema e diga assim, interprete o poema e a partir daí, então, monte a sua dissertação, tá? Como foi feito em prosa, que é um texto comum, agora é uma poesia. E nesse caso seria como, por exemplo? Acompanha comigo lá, veja lá um exemplo. Texto literário em verso. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Gostou? Fernando Pessoa, né? Grande Fernando Pessoa. A ideia de sensibilidade do poeta, né? Poeta, por si só, é alguém sensível, alguém que sente, que chora, que ri. Aquilo que lhe vive é muito intenso, não é verdade? E ele finge tanto, que às vezes a dor real, para ele é um sentimento também. Texto literário em verso. Entendeu? 3 formas, hein? Mas tem mais a você ainda, tá legal? Por hoje é só. Letícia.